Olá, é com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. Uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação, com o apoio da CAPES. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva, ela traz até você, telespectador, o contato com o mundo acadêmico e suas pesquisas, num diálogo simples, direto e objetivo. Toda pesquisa científica ela é necessária, pois os seus resultados contribuem para melhorar a vida em sociedade. A temática de hoje ela é extremamente importante, porque trata da sexualidade e da deficiência. Para dialogar conosco, trouxemos a psicóloga e mestranda da pós-graduação em Educação Sexual da Unesp de Araraquara, que pesquisa sexualidade e deficiência intelectual, Karen Kruger. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Karen faz uma pesquisa com as escolas estaduais em Araraquara, que ela trata da questão da sexualidade e da deficiência intelectual e também propõe jogos para interagir e trabalhar com deficientes intelectuais. Karen, fala um pouquinho da sua pesquisa para a gente. Essa pesquisa, ela me instigou muito porque quando você pensa numa pessoa com qualquer tipo de deficiência, você não pensa nela como uma pessoa sexuada. Geralmente as pessoas não pensam que essa pessoa pode ter uma sexualidade, que ela pode ter um relacionamento, que ela possa vir a ter filhos ou não. Que ela tem desejos. Que ela tem desejos, exatamente. Então a gente acaba excluindo toda essa temática da sexualidade das pessoas com qualquer tipo de deficiência. No meu caso, da minha pesquisa, eu trabalho a deficiência intelectual com crianças, né? Então, principalmente a família vê essa criança como um anjinho, uma criança assexuada. Mesmo quando ela vai se tornando adolescente, você encontra muitas crianças, por exemplo, com Maria Chiquinha. Então a criança já é grande, já tem 20, 30 anos e continua com mochilinha nas costas, com lancheirinha, porque os pais veem essa criança ainda como uma criança, né? Ele já tem um corpo, já se desenvolveu, tudo, mas como ele tem um prejuízo intelectual e não consegue se adaptar a tudo isso, né, a nossa sociedade é tão competitiva, ele acaba cuidando dessa pessoa como se fosse uma eterna criança. E quando esse deficiente intelectual ele expressa a sua sexualidade com desejo, com uma masturbação, por exemplo, que é uma coisa natural até para uma criança, bebê, né? Como a família, ou os professores, ou a sociedade reage? São os extremos, né? Então, assim, se ele não expressa nada, ele é assexuado. Se ele expressa, ele é um pervertido, ele é uma pessoa extremamente sexuada, né? Mas, na verdade... E a família, tratando ele como um pervertido, cria a agressão nessa pessoa? Pode criar agressão. Muitas vezes não chega uma agressão física, né, mas há uma agressão psicológica, né, tipo bater na mão, falar para com isso, né, isso é feio, não faça isso. Eu já ouvi casos de pessoas que colocavam a criança, ela começava a ter uma ereção ou querer se masturbar, colocava no banho gelado, né, aí já passa a ser uma agressão física. Mas muito falar assim, para com isso, você é pervertido, você não percebe que não pode? Mas ninguém explica, ninguém fala, porque assim, o deficiente intelectual, ele tem algumas dificuldades, mas se você explicar da maneira que ele consegue compreender, né, ele vai agir daquela forma. Então, se você chegar para ele e falar assim, olha, não é que você não pode se masturbar, você não pode se masturbar na sala de aula.
a hora que você tiver vontade, vai no banheiro. Só que a gente não trata isso de maneira explícita. Mesmo com as crianças normais no dia a dia, né? A gente supõe-se que ela entenda isso e vai fazendo. Então a gente vai dando toques, sutilezas para que ela vá tendo certas atitudes. O deficiente intelectual, muitas vezes eles não compreendem essas sutilezas, né? De dar um esbarrãozinho só na criança, a criança já para, né? O deficiente intelectual não. Você tem que falar explicitamente, você tem que mostrar para ele, não, aqui não, vai lá no banheiro. Olha, não na sala, vai no teu quarto, né? Então você vai explicar esse tipo de coisa, só que tem que ser mais explícito. E a família geralmente tem muita vergonha, muito medo de tocar nesse assunto. Parece que assim, se eu falar a palavra sexo, a pessoa vai querer sair fazendo. Né? Então, tem que entender que a sexualidade, ela vai vir de qualquer maneira, ela vai aflorar, né, cada um no seu tempo, da sua maneira, mas em todas as pessoas, independente de qualquer tipo de deficiência. E bloquear isso pode causar o que nesse deficiente intelectual? Podem causar traumas psicológicos, né? Falta de apetite sexual realmente, porque ele vai associar aquilo à agressão. Então, ele pode começar a ter, por exemplo, pesadelos, né? Porque a gente não controla a nossa sexualidade dormindo, e aí inconscientemente aquilo para ele já começa a ser errado e a pessoa começa a ter pesadelos, ter questões ligadas ao seu desenvolvimento que seria normal, que seria natural, esperado para todos, né? Então a gente fala assim, o deficiente intelectual, o deficiente físico, o deficiente auditivo, todos eles vão menstruar, né? Então você tem que cuidar disso. Se é um deficiente intelectual grave, aí vai passar por uma questão de saúde pública. Você tem que ir num médico para pesquisar se essa criança ela tem condições. Muitas vezes, por exemplo, ela não tem controles dos esfíncteres, né? Então ela faz xixi, faz cocô na fralda. E como vem mais a menstruação em cima, ela não tem como, ela não sabe como lidar com isso. Então aí pode vir uma intervenção médica para auxiliar essas questões que são físicas e biológicas. Mas a gente não pode ficar compreendendo a sexualidade como somente a parte física e biológica. Karen, a sexualidade e a afetividade, nesse caso do deficiente intelectual, ela tem ligação? Sim, em todos nós, a sexualidade e a afetividade, elas estão relacionadas. O que a gente tem um cuidado especial com o deficiente intelectual, principalmente a gente tem que ter em mente que existem graus de deficiência, né? Então, existem complexidades nisso e cada caso é um caso, mas a gente tem muita dificuldade em entender se essa criança ou esse adolescente, ele está sendo respeitado na sua individualidade. Se ele não está sendo abusado. Porque se ele tem uma deficiência muito grave, ele não sabe expressar esse consentimento. Interessante esse ponto que você coloca, que é a questão do abuso. Se o deficiente intelectual, ele tem desejos, ele tem sexualidade, se ele não for, né, acompanhado, se ele não for educado, o que pode acontecer? Ele pode ser abusado. Exatamente. Como que isso aparece na sua pesquisa? Quais as possibilidades e que tipos de abuso ele poderia sofrer? Tá. Infelizmente, eles sofrem todos os tipos de abuso. Dos mais leves, como somente cantadas, né? Abraços entre eles ou entre uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Até violência sexual, estupro propriamente dito. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que convive ou dentro da escola ou dentro da família, ele precisa ter a consciência de que esse deficiente intelectual, ele tem uma sexualidade e que essa sexualidade precisa ser trabalhada, educada, acompanhada, porque senão esse deficiente intelectual vai estar vulnerável
para todos os tipos de problemas que se possa Imagina. ter. Então, a gente não pode, por exemplo, pensar que ele é assexuado. Exatamente. A omissão é a que leva muito mais a problemas como abuso. Geralmente, essa omissão, até porque eles mesmos não entendem o que é abuso ou não. Então, às vezes, eu fazer uma carícia, né? Ele é normal, eu posso chegar em você e fazer uma carícia. E eles não entendem até onde essa carícia é normal, é uma carícia de colega, de amigo, ou essa carícia não é. Então, por exemplo, sentar no colo do tio. Até onde sentar no colo de uma pessoa é uma carícia natural, normal, onde isso começa a passar a ser um abuso, né? Então, a forma que você senta, a idade que a criança tem, como essa pessoa pega essa criança, vai demonstrar ou não esse abuso. É importante ressaltar que antigamente todas as crianças, todas as pessoas com deficiência intelectuais, elas eram consideradas inaptas. Então, elas não podiam escolher. Então, juridicamente, elas já eram consideradas. E qualquer tipo de relação com uma pessoa com deficiência intelectual era considerado crime. Agora, com a nova lei das deficiências, né, novos estatutos, essa criança ela já não é considerada inapta automaticamente. Só em alguns casos é que elas vão ser consideradas inaptas e aí o tipo de relação pode ser abusivo. Entendi. Karen, diante dessa complexidade, o seu trabalho, ele propõe instrumentos pedagógicos para se trabalhar dentro, por exemplo, da sala de aula com pessoas deficientes. Como que é esse trabalho? Então, a criança com deficiência intelectual, a maior parte, 82% dessas crianças, elas vão ter um atraso no desenvolvimento, mas não são completamente inaptas. Elas podem frequentar escolas, né, que é a política da inclusão. Só que elas necessitam de recursos diferenciados. Então, ela vai conseguir aprender, ela vai conseguir ler, escrever, por exemplo, dependendo do recurso que vai ser utilizado. Normalmente, a criança com deficiência intelectual necessita de algo palpável, né? Então, ela vê a letra em EVA, é mais fácil para ela entender que aquilo ali é um A do que a gente imaginar e falar, ó, A. Entendeu? Então, ela vendo, ela palpando, ela tendo essa manipulação de objetos, de jogos, de brincadeiras, facilita o aprendizado. Na verdade, facilita o aprendizado de todos, mas do deficiente intelectual principalmente. Então, pensando nisso, eu fiz uma intervenção na escola, numa escola pública, com uma criança deficiente intelectual inserida. Eu fiz a intervenção com todas as crianças, porque o meu objetivo é que fosse um jogo que todos participassem juntos, que todas, se nós estamos favorecendo a inclusão, né, seria um jogo que todos participassem e fosse interessante para todos. Até porque a questão da sexualidade envolve também o cuidado de si. O cuidado da saúde, o cuidado de várias coisas, tais como aquilo que você acabou de exemplificar, como a menstruação. Sim. E o jogo que eu acabei criando para o projeto, ele vai trabalhar exatamente essas temáticas, né? Então, por exemplo, a temática do banho. Então, eu conversei com as crianças, eu apliquei o jogo. No jogo são cartas em que são sorteados temas diversos e eles têm que representar aquilo que eles receberam. Pode ser uma mímica, uma contação de história, pode ser uma música. O que eles entenderam daquele tema, né? E vão de temas mais simples, por exemplo, como tomar um banho. Você toma banho sozinho, alguém dá banho em você, como que é essa hora do banho, né? E aí, dentro da resposta deles, nós temos subsídios para entender como aquilo funciona. Então, por exemplo, na minha pesquisa, não foi a criança com deficiência intelectual, mas uma criança, ela chorou a hora que foi falar do banho. Não é normal para uma criança temer o banho
a ponto de chorar só de comentar sobre o assunto. E aí isso nos leva a pensar, o que está acontecendo nesse banho? Será que existe alguma coisa? Não vamos diretamente categorizar que existe o abuso, mas é uma questão para se pensar. Por que que essa criança tem tanto medo de falar de banho? Né? Que é uma coisa cotidiana de todas as crianças, que se fala, que se tem musiquinha, vamos lavar a mão, lavar o pé, né? Então, assim, é uma coisa do cotidiano dela. Então, a gente tem que investigar o que está acontecendo por trás disso. E quais outras coisas apareceram nesses jogos com as crianças? Qual a faixa etária deles? Eu trabalhei com crianças de 6 e 7 anos, que são crianças de primeira série, né? Do primeiro ano, que a gente fala hoje em dia, e trabalhei com elas nos 2 semestres, né? Então, logo que elas entraram no primeiro ano e depois, já no finalzinho, quando elas já estavam mais alfabetizadas e compreendiam melhor as coisas. Como que foi o resultado no início e como é que foi o resultado no final? Conta um pouco pra gente. Assim, foi muito gostoso entender, perceber que as crianças têm sim consciência do seu corpo. Lógico que nomenclaturas não são as nomenclaturas técnicas e científicas, mas eles têm consciência, eles sabem a diferença do homem, da mulher, do menino, da menina. E aí, como a criança deficiente intelectual ela é mais direta, objetiva, ela é como uma criança com menor idade que fala sem filtros. Exatamente. Né? Então, a nomenclatura que ela dá para o sexo masculino ou sexo feminino representa aquilo que ela ouve dentro de casa, é mais ou menos isso? Isso. Normalmente é o que ela vai escutando, o que a mãe fala, o pai fala, uma tia fala, é o que ele vai representar. Pode existir alguns casos, por exemplo, de crianças em que, por exemplo, o pai assiste muito filme pornô na presença da criança, então ele vai ter um vocabulário diferenciado que não é para aquela faixa etária, né? Mas normalmente é o que os pais reproduzem, né? Então eles falam, a criança reproduz aquilo que ela escuta geralmente, né? E eu coloquei muito isso para eles, que eles podem utilizar essas nomenclaturas como um apelido, né? Então, a gente tem a pessoa que chama Berenice, a gente chama ela de Nice. Então, é um apelido, né? Mas é bom, é importante você saber o nome técnico, tudo isso. E nós trabalhamos muito também a questão da privacidade, né? Então, a criança, ela tem direito a falar não para um abraço, ela tem direito, né, de pôr uma roupa, escolher a roupa que ela quer usar, né? Então, assim, mostrar isso para a criança, para que ela comece a perceber o seu corpo, a higiene pessoal, e aí vai passando para a autoestima, né? Gostar de si mesma, entender que cada um é diferente, não é porque tem uma deficiência ou não, todos nós somos diferentes, gordos, magros, loiros, morenos, todos nós temos diferenças. Então, no início do trabalho, você percebeu que essas crianças com deficiência intelectual, elas sabiam diferenciar o gênero, elas sabiam, elas tinham dimensão do seu corpo, Sim. né? E o que mais? Elas entendem o que significa namorar, o que é o beijo, né? Com essa faixa etária, nós não trabalhamos sobre a relação sexual propriamente dito, mas nós falamos do namorar, né? Como que é essa questão para eles, e eles entendiam dentro da simplicidade deles, mas eles conseguiam compreender. Então, eu percebo muito que o que falta é falar diretamente, né? Então, assim, e não é só com as crianças com deficiência, nós percebemos isso com todas as crianças, né? A família, assim, a família joga para a escola joga para a casa joga para a igreja, ninguém quer tocar nesse assunto. E como é que você fez para fazer essa pesquisa dentro da escola, lidando com a família, lidando com a sociedade e lidando com os professores, educadores, diretores, enfim? Primeiro a gente chega não falando que a gente vai tratar o tema da sexualidade, né? Porque, infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender que sexualidade é tudo,
né? Então, é você arrumar o cabelo, como você se veste, como você trata o homem, como você trata a mulher, tudo isso permeia a sexualidade e não somente o sexo, né? Então, quando a gente vai querer entrar nesse ambiente que ele já tem esse preconceito, então nós vamos utilizando de meios de falar, vamos falar sobre cidadania, sobre autoestima, vamos falar sobre saúde, então a gente acaba modificando higiene, modificando um pouquinho o discurso para conseguir atingir o nosso objetivo, né? Não é enganar, né? É mudar a rota, né, para conseguir atingir o objetivo. É adequar a linguagem para a situação. Exatamente. Na minha pesquisa, eu tive sorte que ela foi aceita pela Diretoria Regional de Ensino, e aí a Diretoria Regional falou que eu poderia escolher qualquer escola estadual da cidade, e eu escolhi uma das escolas, a diretora aceitou, nós conversamos com os professores, eles aceitaram, mandamos os recadinhos para os pais, né? E eu fui numa reunião de pais e falei, e aí eu falei, olha, quem não autorizar os filhos, por favor, venham até mim. E qual foi o resultado depois desse 1 ano? Com a família, com os professores, com as próprias crianças? Eu tive o contato após 1 ano com as crianças e os professores e a diretoria. Com os pais eu não tive esse contato posterior à aplicação do jogo. As crianças gostaram muito. Para elas, aquilo era um jogo, era uma brincadeira, né? Então, era um assunto divertido, gostoso, né? E você sentiu que houve um amadurecimento por parte das crianças no tocante da sexualidade? Sim. Numa das intervenções, nós trabalhamos as emoções. Porque se para nós, adultos, muitas vezes é difícil a gente nomear uma emoção, né? Para a criança também. Então, às vezes, ela não sabe se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está frustrada, né? E aí a gente foi trabalhando que todas as emoções são importantes, que todas elas são permitidas, né? Porque muitas vezes a gente fala, não pode ficar triste, não pode ter raiva. Não, você pode sim ter. É importante que você tenha, mas que você saiba expressar, que você saiba que horas expressar, principalmente expressar verbalmente, né? E deixar de expressar fisicamente. Então, conforme a pessoa vai adquirindo consciência das suas emoções, dos seus sentimentos, você percebe um grande amadurecimento, né? Então, por exemplo, nas primeiras atividades existia aquela correria de, não, eu que vou, eu que preciso e eu quero ser primeiro. Depois eles já entendiam que iriam participar, que não precisariam correr, né? Mesmo sendo crianças de primeira série que são agitadas, é natural delas. Mas elas tinham uma calma, porque elas sabiam que todas iriam participar, né? Então, sabiam esperar a sua vez, né? Sabiam dialogar, porque como foi em grupo, eles tinham que decidir em grupo como representar, né? Então, tinha que ter uma certa democracia ali dentro do grupo, né, das crianças falarem, não, eu quero mímica, não, mas eu quero fazer uma música. Não, então como que a gente vai fazer? Vai fazer a mímica com música? A gente vai dividir o tempo? E houve uma melhoria de autoestima nas crianças? É muito pouco tempo para a gente poder mensurar isso, né? Mas eu percebi muito neles a afetividade, mais vir abraçar, agradecer. Então, assim, para falar que melhorou a autoestima, a gente precisaria acompanhar por mais tempo. Mas eu consegui perceber neles menos brincadeiras agressivas entre eles, né? Consegui perceber esse afeto com a pesquisadora, né? Então, eles vinham, abraçavam, poxa, hoje é o último dia, que pena, volta o ano que vem, né? Então, assim, eles conseguiam expressar coisas que nos primeiros encontros não faziam. E o professor? O professor foi um pouquinho mais complicado, né? Eles aceitaram, todos eles queriam participar, permitiam a entrada, mas muitas vezes parecia que eu estava invadindo o ninho deles, né? O espaço deles. Então, eles queriam dar um pitaco aqui, dar uma opinião ali, né? Eles queriam estar no controle, para não dizer que foi completamente largado.
E numa das intervenções, que foi a que a gente falou sobre o corpo, dar nome, né, às partes do corpo, e falamos os nomes das partes dos órgãos masculinos e femininos e tudo, eu percebi que uma professora se sentiu muito incomodada e saiu, né? E aí depois eu vim saber que ela era religiosa e que isso a incomodava. Uhum. Se você, a gente está chegando ao final do programa e eu gostaria, se você pudesse resumir para o telespectador que está nos assistindo, como lidar com essa questão da sexualidade e da deficiência dentro da família, fora da família? O que fazer? O que fazer? A primeira questão é entender que essa pessoa tem uma sexualidade. Né? Não omitir, não fechar os olhos para isso. Entendendo que ela tem uma sexualidade, é respeitar essa sexualidade dela, as escolhas que elas fazem e dar, aos poucos, autonomia para que ela vá se desenvolvendo. Né? Assim como qualquer outra criança que vai amadurecendo, essa criança com deficiência também vai amadurecendo e vai querer fazer escolhas e vai querer ter contatos, vai querer ter um namoradinho, como todas as outras crianças. Então, assim, eu costumo dizer que a primeira palavra que a gente tem que usar é respeito. Entender e respeitar essa criança, né? Não vê-la sempre como uma criança incapaz. Né? Ela tem sim direitos, inclusive ela tem direitos sexuais, né? Então ela tem direito a se prevenir, a tomar anticoncepcional. Então existem os direitos sexuais e eles se aplicam também à criança. E inclusive existe dentro da lei. Dentro da lei, exatamente. Ela está inserida na lei. Todas as deficiências, nós falamos mais da deficiência intelectual, que foi objeto de pesquisa, mas as outras deficiências, deficiência física, né, deficiência visual, elas também têm, cada um suas peculiaridades, né, mas também têm os mesmos direitos e tem que ter acesso a isso. Karen, nós agradecemos muito, queremos que volte aqui para dar os resultados da pesquisa, né? E agradecemos ao telespectador. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco, reginamomesso@uol.com.br e até mais.